como Deus salvou a minha fé, através do batismo com o Espírito Santo. Autor, Dário Oliveira. Narrado por Voz Neural da Microsoft. Eu te conhecia, só de ouvir falar. Mas agora, meus olhos te veem. Jó, 42, 5. Saudações. Como a maioria dos filhos de crente, me sentia um cristão desde que me entendia por gente. Isso, até me aproximar mais de Jesus e me dar conta do quanto me encontrava distante. Apesar da origem bíblica do nome Dário, ele vem de uma homenagem que meu pai fez a um famoso jogador da década de 80, do qual ele era fã. Filho de uma mãe separada, que criou, sozinha, a mim e minhas irmãs, passei a maior parte da infância, morando entre as várias cidades do Recôncavo, até nos estabelecer em Muritiba, em 1994. E essa é a minha história. A história de quando, após aceitar a Jesus, não guardei a fé, quase perdendo minha coroa. Eu era um crente novato, ingênuo, não sabia que havia falsos pastores e falsos profetas em nosso meio, ou que os homens podiam mentir e enganar no púlpito. Desconhecia que as pessoas podiam, consciente ou inconscientemente, forjar, fingir ou inventar revelações e profecias. E foi acreditando, cegamente nessas falsas revelações e profecias, que eu quase me tornei uma espécie de ateu cristão, um incrédulo convicto, um completo descrente do Evangelho. Nesta biografia, narro os eventos que se sucederam desde que fui acometido de um vírus maligno de dúvidas espirituais, na forma de pensamentos intrusivos compulsivos. Sentimentos e pensamentos de dúvidas tão perturbadores, a ponto de me conduzirem a um quadro agudo de incredulidade sem precedentes. Condição que, por pouco, não me fez abandonar o Evangelho ou atentar contra minha própria vida. Ainda não compreendia que, no fim dos tempos, demônios poderosos atuariam no mundo a fim de disseminar a iniquidade e promover a incredulidade nos corações dos homens. E eu, por ingenuidade e falta de vigilância, acabei sendo um de seus alvos. Porém, após ter o meu próprio encontro poderoso com Deus, através do importantíssimo batismo com o Espírito Santo, eu consegui vencer aquela incredulidade demoníaca que me atingiu. E esse acontecimento me habilitou a não apenas crer, mas a saber que o Senhor verdadeiramente vive. Minha missão. Sempre fui uma pessoa muito introspectiva, sem muito traquejo social. Alguns até poderiam me diagnosticar com um leve grau de autismo. O fato é que eu não tinha nenhuma habilidade em lidar com pessoas ou vocação para falar em público. Por essa razão, não conseguia me imaginar em cima de um púlpito ou mesmo pregando para pessoas nas ruas. Então, o tipo de abordagem evangelística padrão, obviamente, não estava em meu chamado. Como já trabalho com marketing digital, havia escrito outros livros antes e possuía minha própria história e experiências, sobre as quais o Espírito de Deus sempre me incomodava para partilhar, o Senhor me inspirou a falar sobre elas através desse meio digital. De sorte que eu, finalmente, posso contribuir para a edificação dos meus irmãos e crescimento do Evangelho.